Ali, Tigrão. Renato Serençati, boa tarde. Boa tarde, meu caro João Paulo Messer. E aí, gostou da estreia? Gostei, eu acho que o torcedor do Criciúma está satisfeitíssimo com o que viu, né? Não só na estreia, na semana, né, João? Agregado da semana. Terça-feira, 2-0 no Marcílio, e eu vou explicar o porquê do 2-0 no Marcílio, o torcedor tem que comemorar. Mas, Renato, mas o Figueirense está com dificuldade, é um time que veio, está se reestruturando, está partindo do zero. É o Figueirense. Aliás, na história recente, se você buscar nas últimas 2 décadas, o Figueirense tomou 4-1 em estreia de campeonato. Sabe para quem foi? Para o Criciúma, só que foi lá no estádio Orlando Scarpelli, não foi aqui no Heriberto Wilson. O Criciúma foi dono do jogo. O Criciúma no primeiro tempo poderia ter feito sem exagero. No primeiro tempo era para ter virado 3-0, porque o Criciúma fez um gol e a gente está vendo aí o goleiro do Figueirense, o melhor jogador do Figueirense disparado. Então o Criciúma poderia ter virado com 3-0. Mas futebol é futebol. E você sabe que tem aquela velha máxima que funciona, que é aquela do quem não faz toma. Então você bota a bola na trave, o goleiro adversário pega tudo. E aí num escanteio, aos 11 minutos, o Figueirense empatou. Mas 3 minutos depois aconteceu isso aí, ó. E a diferença de Figueirense hoje para Criciúma, de Criciúma para Figueirense, ela é essa. É um 4-1 pelo menos. O Criciúma é um time de Série A, estruturado, sem dívida, com um trabalho de base há 3 anos com o mesmo treinador. O Figueirense é um clube endividado, na Série C do Campeonato Brasileiro. Claro que tem a instituição grande, o mais vezes campeão de Santa Catarina, ao lado do Avaí, mas é um time que trocou tudo. Desde os jogadores dentro de campo, o técnico, o Marco Aurélio Cunha é o homem do futebol. Então é um time que partiu do zero. E quando você partir do zero em um campeonato de tiro curto, você vai para um risco muito alto. O torcedor do Criciúma se lembra, em 2000 teve a cisão GA Criciúma. E aí o ex-presidente Anselmo Freitas pegou, fez um bom trabalho, mas no começo sofreu muito, o Criciúma foi parar na 2ª divisão. Então, a questão o caminho do Figueirense, se bobear, vai ser esse aí, muito fraco, e o Criciúma não tem nada com isso, fez 4, se fosse 6-1, 7-1, estaria do mesmo tamanho. João, os favoritos acho que venceram nesta primeira rodada, os times de Série A, no caso o Criciúma, e os de Série B, a Chapecoense venceu em casa, o Avaí venceu em casa e o Brusque venceu fora de casa. O campeonato vai ficar entre esses 4, não tem muito o que inventar, não vai surgir um Barra, um Nação, um desses novatos aí e roubar a cena. Por que eu falei da questão da semana e não me referi ao jogo pontualmente? Porque o Criciúma venceu o Marcílio na terça-feira e ganhou a Recopa. E o Marcílio, não, mas o time do Marcílio é muito fraco, é muito fraco, é muito fraco. Não é isso. O Criciúma é que está acima. Porque o Marcílio foi jogar em Joinville e ganhou do Joinville lá dentro 3-2. Então, a régua que a gente tem que... Porque nesse começo de campeonato você não tem muito parâmetro, né? Mas vamos lá, meu caro. Vamos mostrar aqui como é que ficou a classificação do campeonato, que o torcedor do Criciúma gosta, né? Tá na ponta. Renato, mas tem 4 que venceram. Desculpa, tem o Marcílio que venceu também. 5 venceram. Mas no saldo de gols, Criciúma 3. Criciúma está na pole do campeonato. Criciúma 3, Brusque 3, Avaí 3, Marcílio 3, Chapecoense 3. Concórdia 1, Inter de Lages 1, único 0-0 da rodada. Aí a turma que perdeu. Nação, Joinville, Hercílio Luz, Barra e Figueirense, que é o Lanterninha. Este é o cenário. Temos aqui a próxima rodada. Já vamos de próxima rodada, então. Para a gente mostrar no nosso... Criciúma, 7 da noite, quarta-feira, Concórdia. Concórdia, que é um time que atravessa muita dificuldade financeira. Vendeu o ônibus para poder pagar suas contas. É o adversário do Criciúma. Jogo 7 da noite. Criciúma vai de avião até Concórdia, os jogadores, o staff e tudo mais vai de ônibus, mas o Criciúma vai de avião. Aí Figueirense, Joinville, Brusque, Chapecoense, Marcílio, Inter, Nação e Barra, Hercílio e Avaí. Chance para o Criciúma fazer 3 pontos, fazer 6 pontos e se isolar nesta primeira colocação. Mas está sobrando, João. Bom, a gente tem ainda outras partidas da rodada do Catarinense. O Renato só vem comigo aqui. Essa outra rodada do Catarinense. Vai lá, confira todos os gols. No jogo entre Joinville e Marcílio Dias, o tricolor saiu na frente com Varley. Na segunda etapa, o zagueiro Silvio empatou. O marinheiro ampliou com Juninho Tardelli. E de fora da área, Rafinha fez o terceiro. Yuri Mamute chegou a diminuir para o Joinville, mas ficou assim.
Jack 1, Marcílio Dias 3. O Brusque saiu na frente com Guilherme Queiroz. Chegando o Brusque, a bola vai chegando! Dentinho ampliou, 2-0. Vai chegando! O Barra chegou a descontar com o volante Natan. E para fechar o placar, Olávio marcou um golaço. Barra 1, Brusque 3. Inter de Lages e Concórdia se enfrentaram no estádio Vidal Ramos Júnior. As duas equipes não balançaram as redes. 0-0. A partida entre Chapecoense e Hercílio Luz ficou no 1-0 para o Verdão. O único gol do jogo foi marcado por Marcinho no segundo tempo. Na ressacada, só levou 3 minutos para a rede balançar e foi com o estreante William Maranhão. O Nação Araquari deixou tudo igual, uma linda jogada de Robinho, só que foi Brandon que marcou. 1-1. O Leão da Ilha não demorou muito para voltar a ficar na frente. Pouco mais de 1 minuto, o lateral Mário Sérgio chutou bem no cantinho. 2-1. A segunda etapa também foi movimentada. O time da capital ampliou. Poveda pegou a sobra da bola e balançou a rede. O Auriazul marcou o segundo. Paul recebeu dentro da grande área e mandou no ângulo do goleiro Igor Bom. Fim de jogo na ressacada. Avaí 3, Nação 2. Renato, uma palavra sobre o Ercílio. Sobre o Ercílio. Para registrar a derrota do Ercílio, normal, jogar em Chapecó é sempre muito difícil. Ercílio competiu, fez um jogo muito parelho numa jogada individual. O Chapecoense conseguiu o gol, mas está tudo dentro do script. Nenhuma grande surpresa nessa primeira rodada, João. Obrigado, Renato. Até mais. Abraço. Agora é hora do Paulistão, que você assiste aqui na tela da NDTV Record. Vamos ver como foram os jogos de São Paulo, Santos, Palmeiras, Bragantino, Corinthians, na primeira rodada do maior campeonato regional do país. Em jogo transmitido na tela da NDTV Record, o Corinthians venceu o Guarani na Neoquímica Arena. E quem marcou foi ele, o paraguaio Ángel Romero, e foi um golaço de voleio. Final, Corinthians 1, Guarani 0. O São Paulo jogou contra o Santo André no Morumbi. O primeiro tempo foi muito movimentado. Lucas foi derrubado dentro da grande área, pênalti. Ele mesmo bateu e fez. O Ramalhão chegou a empatar com Cléo Silva de cabeça. Mas depois só deu tricolor. Luciano chutou forte para fazer o segundo. Pouco tempo depois, Diego Costa de cabeça marcou o terceiro. Fim de papo, São Paulo 3, Santo André 1. Em Novo Horizonte, o Palmeiras saiu na frente. Rafael Veiga foi o autor do gol palmeirense. Quando pensava que o jogo iria acabar com uma vitória alviverde, William Farias deixou tudo igual. Final, Novo Horizontino 1, Palmeiras também 1. No estádio Santa Cruz, o Santos encarou o Botafogo de Ribeirão Preto. A vitória santista veio com um gol de um estreante, Otero, de voleio. Final, Botafogo 0, Santos 1. Para fechar, o Bragantino perdeu para o atual vice-campeão Água Santa. O atacante Júnior Todinho garantiu a vitória do Netuno pelo placar mínimo. Final, Bragantino 0, Água Santa 1.